Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Em reunião marcada para esta quarta 17, às 14h, a CPI das apostas esportivas deve começar a analisar os requerimentos apresentados pelos senadores. Entre eles estão pedidos para serem convidados como testemunhas de um testor, dono da SAF do Botafogo, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Júlio Casares, que preside o São Paulo, e Andrés Fueda, ex-presidente do Santos. Os convites dependem de aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é possível prever quantos requerimentos os senadores conseguirão analisar nesta sessão. Em caso de aprovação, os convidados não têm a obrigação de comparecer, mas, quando a recusa, os parlamentares podem transformar o convite em convocação, que tem caráter obrigatório. Os requerimentos para convidar testor foram apresentados pelos senadores Jorge Cajuru, PSBGO, presidente da CPI, e Romário, PLRJ, relator da comissão. Em seu requerimento, Romário pede que o dono da SAF do Botafogo seja convidado com o objetivo de ser inquirido por este colegiado sobre recentes declarações em que afirma ter provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, tema objeto das investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito CPI. Em sua justificativa para o pedido, Romário escreveu: como ator influente de nosso futebol e dirigente de importante clube do país, testor tem o dever de expor o que sabe. Dessa forma, nada mais pertinente que o faça na presente comissão parlamentar de inquérito, cujo tema é exatamente o teor de suas denúncias. O conteúdo é semelhante ao do pedido de Cajuru. Entre outras afirmações, testor disse, sem apresentar provas em público, que, segundo experts e inteligência artificial, a goleada do Palmeiras por 5-0 sobre o São Paulo no Brasileirão de 2023 foi manipulada por pelo menos 5 jogadores do São Paulo. O norte-americano também afirmou que 4 atletas do Fortaleza manipularam a partida em que o time cearense perdeu por 4-0 para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2022. A coluna procurou a assessoria de imprensa de testor na noite desta terça para saber se ele pretende atender ao convite da CPI, mas não obteve resposta até a conclusão deste post. Os requerimentos para que Leila e Casares sejam ouvidos foram assinados por Cajuru. Os dois casos, ele aponta que, por causa das graves denúncias feitas por testor, é de fundamental relevância que ambos prestem esclarecimentos à CPI. Procurado pela coluna, Casares afirmou que prefere não comentar o tema. A coluna aguarda retorno do Departamento de Comunicação do Palmeiras para atualizar este post com a posição da presidente do clube. O requerimento que pede para o ex-presidente do Santos ser ouvido pela CPI é de autoria do senador Eduardo Girão, Partido Novo CE, vice-presidente da comissão. O documento original solicita a convocação do ex-dirigente, porém, a assessoria jurídica do senador afirmou que houve um erro e que o pedido é para Rueda ser convidado como testemunha. Girão explica assim o pedido. Num jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino entre o Santos Futebol Clube e o Red Bull Bragantino, um funcionário do Santos tentou subornar uma jogadora do Bragantino, que além de repudiar o assédio, levou imediatamente o caso para a diretoria do clube. O caso foi parar no STJD e o funcionário foi demitido. Esse mesmo jogo, um envelope foi entregue para a quarta árbitra minutos antes do início da partida em outra ação totalmente suspeita. Nesse momento, o próprio convidado revelou em entrevista coletiva. Por tais razões, considera-se que o depoimento do senhor Andrés Fueda, ex-dirigente do Santos Futebol Clube, permitirá a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente comissão. Fueda não respondeu às perguntas feitas por mensagem de texto pela coluna até a conclusão deste post. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és o único verdade, desde o Zé da Primeira. Salve o tricolor paulista,